Shalom a todos e boa noite. Quem foi Yeshua HaMashiach, que nós conhecemos como Jesus, e seus discípulos? Qual expressão de fé, religiosidade ele realmente praticou e deixou? É isso que vamos estar analisando na continuidade deste vídeo, através do tema as características das comunidades primitivas do primeiro século. As comunidades messiânicas, melhor dizendo, do primeiro século. Texto esse, ao qual está sendo exposto, do estudioso judeu David Shem Tov, que nós estamos analisando, e hoje nós vamos estar introduzindo aqui este assunto a partir do ponto 20. Nós já falamos de 19 características, que a gente encontra dentro, principalmente, do livro de Atos dos Apóstolos, ao qual narra de uma forma muito brilhante, muito intensa, como viviam os primeiros seguidores de Yeshua que exerceram seu trabalho após sua morte e ressurreição, consequentemente ascensão, conforme Atos 1, ao céu, vamos dizer assim. Então, meus queridos, nós vamos estar fazendo uma breve oração e logo em seguida vamos estar introduzindo mais este assunto. Hoje nós estamos na parte 7, já foi feita 6 lives com este tema. Seja bem-vindo, você que nunca assistiu às lives que faço aqui pela página do Facebook, Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai. Já curte a página para que você seja um seguidor e esteja integrado aí nesta página e sempre seja participante dos trabalhos que eu faço. Também te convido a você ir no YouTube e participar ali do canal Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, aonde também eu preciso da sua ajuda. Como? Preciso da sua ajuda assistindo os vídeos, comentando, deixando lá seu comentário, dando like, o seu joinha para fortalecimento e compartilhando, se você acha este trabalho importante, com outras pessoas. Assim você está levando a palavra salvadora, transformadora, a palavra do Eterno, a sua Torá, os seus ensinamentos, suas instruções a outras pessoas. Sabendo que a Bíblia, ela diz, em um versículo lá do Salmo 105, versículo 165, 119, versículo 5, melhor dizendo, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então é muito importante o seu apoio. Então visita lá também o canal, se inscreva lá no canal do YouTube e assim me ajude a propagar a palavra do Eterno. Vamos fazer uma oração. Eterno Yahuwah Adonai El Shaddai, El Elyon, Deus Altíssimo, Sar Shalom, eu te louvo, te adoro, eu bendigo o teu santo nome, te agradeço por estar aqui, por poder pregar a sua palavra, ensinar a outras pessoas aquilo que tem aprendido contigo, ó Eterno. E eu te agradeço pelo teu cuidado, pelo teu zelo e pela tua palavra deixada a cada um dos que creem, a todos nós que acreditamos em ti. Meu Deus e Pai Todo-Poderoso, eu te peço que o Senhor possa abençoar a vida desta pessoa que está lá do outro lado, que vai participar deste trabalho e que precisa da tua palavra, dos teus ensinamentos, da sabedoria e do conhecimento que só a tua palavra pode trazer. Que o Senhor abençoe, ó Eterno, a vida da pessoa que está do outro lado, que vai assistir este trabalho, a minha vida como expositor, como um ensinador, como um transmissor, um canal pelo qual a sua palavra sábia e conselheira vai passar para alcançar outras vidas. Muito obrigado, em nome de Yeshua. Amém.
No domingo passado, nós comentamos aqui algumas coisas importantes. Falamos aqui, né? Alguns temas, alguns tópicos importantes. O último que foi falado sobre, no versículo 19, no ponto 19, é que os discípulos, os talmidim, eles agiam sempre em nome de Yeshua. O ponto 20 deste texto, brilhante texto, quero destacar aqui o trabalho brilhante, né, do nosso irmão David Shem Tov, que escreveu este texto e publicou, deixando assim notório para todos aqueles que amam a palavra de Deus, como que realmente viviam as comunidades messiânicas do primeiro século. No ponto de número 20, né, que é a 20ª característica, diz assim: a exposição das escrituras estava baseada na coletividade e não no individualismo. Olha que interessante que está escrito aqui em Atos 3, 12 e o 19. Diz assim, Atos 3, versículo 12 e o 19. Diz assim o texto da palavra do Eterno. Vendo isto, Kefa dirigiu-se a palavra ao povo. Homens de Israel, por que vocês estão tão surpresos com isso? Ou, por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar mediante nosso poder ou nossa piedade? Vocês estão notando a expressão do versículo que sempre está no plural? Nada aqui está sendo enfatizado no singular. Hoje, nós costumamos ver muitos líderes dizer assim: minha igreja, minha pregação, meu estudo, minha palavra, minhas ovelhas. Não. Aqui nós vemos um homem pregar e usar a expressão nós. A cura que aconteceu daquele aleijado, daquele coxo, daquele cego, daquele indivíduo, daquela mulher, daquela pessoa que em Atos e em outros versículos também de outros livros é narrada nas Escrituras, sempre vem no plural, ou seja, nós, nunca no singular, eu. Então, isso é importante de nós notarmos isso, né? A exposição das Escrituras estavam baseadas e eram feitas com base na coletividade, ou seja, quando o Eterno usava um dos seus emissários para operar grande maravilha, para fazer algo ali acontecer, vir à tona, isso era atribuído não a um indivíduo, mas ao grupo. Então isso é importante. Versículo 19 também fala algo importante. Diz assim: arrependam-se, portanto, e voltam-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Então, aqui é muito importante nós entendermos isso aqui, né? Então, a palavra era pregada no coletivo, não no individual. Então, essa é uma característica deles. Existia ali uma liderança, conforme existe nos dias de hoje, que manda, desmanda, e ordena e desordena? Não, não existia. Existia um líder ali, mas ele era um líder no sentido de conduzir o grupo, no sentido de importância ali para o grupo, e não no sentido de que ele era o comandante, o chefe, ele era a autoridade maior. Não, não existia conforme existe hoje, né? Dentro de uma hierarquia. Todas as decisões eram tomadas pelo grupo e não por um indivíduo. Não existia um dono, né? Não existia um chefe, não existia um proprietário de ovelhas naquela época.
Existia sim um líder inspirado pelo Eterno que ali dentre os shaliach, né, os emissários, os enviados por Yeshua, ele exercia um papel, uma função de liderança ali, né? Um líder expressivo. As pessoas acham que foi Pedro. O catolicismo romano diz que ele foi o primeiro papa. Mentira, isso não existe. Pedro nunca foi papa. Ele também não foi o líder maior. O líder maior ali que exerceu maior influência entre eles foi Yaakov. Quem era Yaakov? Tiago. O concílio de Jerusalém, quem presidiu foi Yaakov. Quem era Yaakov? Quem era esse personagem? Era Tiago. Tiago era irmão biológico de Yeshua. Então, ele foi um líder expressivo até que ocorreu a sua morte, né? Até que tiraram a sua vida. Então, ele foi um líder maior. Muitos pensam que Paulo, né, Shaul, Rachalia, ele foi também um líder. E eu digo para você, ele também não foi. Ele não foi o líder deles ali. Em muitas partes aqui, nós sequer conseguimos enxergar Paulo falando ou se expressando. Sempre nós vemos esta expressão por parte de Tiago, Yaakov. Então, este ponto 20 aqui, né, das características da comunidade messiânica do primeiro século, vem mostrar que as escrituras eram expostas com base na coletividade. Ou seja, nós estamos pregando, nós estamos ensinando. E a honra e a glória não era dos líderes, era do próprio Eterno. 21. A mensagem estava centrada no Tanar. Você que é cristão e que pensa que Jesus aboliu aquilo que você chama, que as pessoas chamam de um Antigo Testamento, eu quero dizer que você está enganado. Você que é cristão e que tem uma teologia que diz que o Novo Testamento substituiu o Antigo Testamento, você também está redondamente enganado. Porque aquilo que você chama, que as pessoas chamam de o Antigo Testamento, é mais atual do que você possa imaginar. E aquilo que você diz que é o Novo Testamento, de maneira absolutamente nenhuma, é algo novo, né? É algo que substituiu aquilo que dizem ser o antigo. Muito pelo contrário, é um complemento daquilo que já existia. Então, a pregação deles era com base em quê? No Novo Testamento? Não existia. Nenhum livro daquilo que chamamos de o Novo Testamento existia na época da exposição, da pregação, do ensinamento dos Shaliach, né? Dos apóstolos, dos Talmidim de Yeshua, daqueles 12 homens que foram testemunhas ocular de tudo o que ele ensinou e viveu, da sua morte e da sua ressurreição. Eles não pregavam absolutamente nada do Novo Testamento, porque o Novo Testamento ainda não existia. Não existia nenhum livro escrito, copiado naquela época. Então, o que eles usavam? Aquilo que chamamos de Tanar, que a grande maioria conhece como o Antigo Testamento. São os livros que vai de Gênesis até Malaquias, incluindo muitos livros que são considerados livros apócrifos, mas que, na verdade, eles eram usados pela comunidade messiânica, pelos judeus daquelas épocas. Eles só perderam a sua, vamos dizer assim, credibilidade por parte da igreja que um dia resolveu catalogar
o que era para ser considerado sagrado e o que era para ser considerado espúrio. Era para ser considerado como algo duvidoso, como algo apócrifo. Então, assim foi considerado não pelos Talmidim de Yeshua, não pelos apóstolos, discípulos dele, e não pelo povo judeu daquela época, né? Por quem, então, foi considerado? Pelos cristãos, pelos pais da igreja no concílio de Nicéia, quando eles foram catalogar, dizer, olha, nós vamos agrupar em um livro, que naquela época não se chamava a Bíblia, né? Este foi um termo grego que veio depois, né, da morte e ressurreição de Yeshua e todos os seus apóstolos, muito tardiamente, lá no ano 325 mais ou menos, na época do concílio de Nicéia, é que apareceu o termo biblos, de onde veio o termo em português Bíblia, que quer dizer conjunto de livros, né? Que quer dizer um compêndio, um agrupamento de vários livros que foi selecionado por quem? Você acha que tinha algum judeu ali no concílio de Nicéia para dizer, olha, este livro aqui, né, é digno de confiança, este aqui não é, este aqui é duvidoso, este aqui não, é um livro muito bom. Não, não existia. Dentre os inúmeros padres, bispos, arcebispos, que naquela época compunha o corpo sacerdotal da eclésia, não existia um judeu sequer para poder dizer o que era sagrado para eles ou não. Então, Yeshua era um judeu, seus discípulos eram um judeu. Então, eles usavam o Tanar, né? Eles usavam o que eles tinham na época. E o que eles tinham na época era o Tanar. O conjunto de livros que temos na nossa mão hoje, chamado de O Novo Testamento, ele só veio a ser colocado, acrescentado, né? A ser escrito, melhor dizendo, a ser escrito muito tardiamente, mais ou menos lá para a época do ano 68, depois da morte do nascimento de Yeshua, né? Então, queridos, é muito bom você entender isso. Então, qual era a fonte da pregação deles? O que eles tinham nas suas mãos para poder usar na exposição ali? Era o Tanar. Eram os livros daquilo que chamamos de o Antigo Testamento. É bom você entender isso. Então, a mensagem era centrada no Tanar. O versículo 18 do capítulo 3 cita um versículo do Antigo Testamento. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha anunciado de antemão ao dizer por meio de todos os profetas. Isso é, que seu Messias haveria de morrer. Então eles estão lançando mão, né? Aqui Pedro, né, está lançando mão do Antigo Testamento, ou seja, daquilo que falou os profetas, ou seja, aquilo que constava as Sagradas Escrituras, o Taná, o Antigo Testamento. Versículo de número 22 também diz o seguinte: porque disse o próprio Moshe, que é Moisés, eles usando então as palavras de Moisés dentro da Torá. Adonai suscitará um profeta semelhante a mim dentre seus irmãos. Vocês devem ouvi-los em tudo o que lhes disser. Então aqui ele está lançando mão, né, de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 e 16. Olha para você ver que interessante, né? Eles usando o Antigo Testamento que, infelizmente, você acha que Jesus aboliu. Você acha que não vale mais nada, né? Usando a Torá. Você acha que é coisa só de judeu, né? Então Pedro está aqui usando a Torá, né? Usando aquilo que, infelizmente, as pessoas acham que foi ultrapassado e que não serve para mais nada, né? Então, é um engano, é um equívoco muito grande.
Versículo 24 também diz: de fato, todos os profetas anunciavam estes dias, começando por Samuel, que é Samuel, seguindo de todos os demais outros. Então é importante demais você que é cristão, você que congrega nas igrejas evangélicas, você que estuda ou ouve quem estudou e ensina a teologia cristã, com base nestas afirmações equivocadas de que o Antigo Testamento já passou, de que a igreja substituiu Israel, de que Jesus aboliu o Antigo Testamento, a lei de Moisés. Meu querido irmão, minha querida irmã, esta é uma das maiores mentiras da teologia grego-romana que veicula e que já veiculou em todo o tempo de história do cristianismo, que já perdura mais de 2024 anos. Então é triste, é muito triste saber que estes ensinamentos já infectaram, impactaram, já doutrinaram a mente de muitas pessoas erroneamente. Tópico 22. A 22ª característica das comunidades primitivas do primeiro século. Era reconhecida pelo ensinamento do Mashiach. Então, a mensagem deles era com base, meus irmãos, em Yeshua. Era reconhecida, pelo ensinamento do Mashiach. Ou seja, eles não pregavam de si próprios. Eles pregavam aquilo que o Messias um dia lhes tinha ensinado. Não existia nenhuma teologia inovadora, nova, nenhum método diferenciado daquilo que um dia eles puderam aprender com Yeshua. Capítulo 3, versículo 13 e 20, diz assim. Capítulo 3, versículo 13. O Deus de Abraão, Isaac, Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Yeshua, o mesmo Yeshua a quem vocês desonraram perante Pilatos, mesmo após ele ter decidido libertá-los. Então, o centro da mensagem, o cerne da mensagem deles era Yeshua. Yeshua era, meu amado e querido irmão, o ponto central das mensagens daqueles homens. A comunidade primitiva via em Yeshua, o Messias, o verdadeiro Salvador, digno de confiança, e aqui está dizendo, que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus dos vossos pais, dos antepassados judeus, glorificou o seu servo Yeshua, o mesmo Yeshua a quem vocês desonraram perante Pilatos. Então, Yeshua foi honrado pelo Eterno e honrado também pelos seus servos que pregaram a sua mensagem após a sua partida. Versículo 20 diz assim: para que venham tempos de alívio na presença do Senhor, e ele lhes mande o Messias, designado de antemão, isto é, Yeshua. Então, Yeshua, o Messias, era o tronco mais importante daquela mensagem, Era como que se ele fosse um tronco de uma árvore, a parte mais importante. Então, Yeshua era o cerne, era a essência da mensagem daqueles homens. Capítulo 4, versículo 33,
também tem uma mensagem. Capítulo 4, versículo 33 diz assim: com grande poder, os emissários, ou os apóstolos, continuaram a testemunhar a ressurreição do Senhor Yeshua, e eles eram tidos em alta conta. Então, era, meus amados irmãos, pregado uma mensagem aonde Yeshua era o centro da mesma. Aonde Yeshua era o personagem principal da mesma. Não existia teologias doentes conforme existe hoje, aonde pessoas vão sendo arrastadas com as multidões para dentro de templos com outras intenções. A mensagem principal daqueles homens, daqueles líderes, que permeava aquelas comunidades messiânicas do primeiro século, era a mensagem aonde o principal personagem ali era Yeshua, o Messias. Então, é importante eu e você entender isso. Olha, hoje é normal você chegar dentro de um templo cristão hoje e ver pregar-se sobre tudo e todos, menos sobre o sacrifício de Yeshua, sua ressurreição, sua ascensão, sobre a santificação. Prega-se sobre autoajuda. A mensagem principal dos dias de hoje é a autoajuda, aonde líderes usam técnicas psicológicas, marketing para poder atrair multidões e principalmente a teologia da prosperidade, que promete riquezas simplesmente por você frequentar e ser associado, membrado a uma denominação. E você devolver, uma determinada quantia chamada de dízimo, que naquela época não existia, nunca existiu dízimo em dinheiro, nunca foi recolhido pelos apóstolos dízimo em dinheiro, eles nem sequer recolhiam isso, porque isso era levado no templo para os sacerdotes, para os levitas, para o sustento do templo naquela época, da obra do Eterno naquela época, que eram levados em grãos. Não era dinheiro. Não era um envelopinho com 10% da arrecadação daquela época. Era grãos. Era 10% do milho, do trigo, a 10ª parte, uma dízima dos rebanhos, das ovelhas, para servir de sustento, para servir de sacrifício no templo. Era isso que era levado. Não era dinheiro. Então, meu querido, é importante você entender isso. A mensagem principal era o Messias. Era a palavra que ele tinha ensinado. E ele era um judeu fiel, completamente fiel a todos os ensinamentos da Torá, conhecedor das literaturas judaicas que já existiam na sua época. Fez uso de ensinamentos propriamente judaicos. Então, ele era um judeu. Ele era um servo do Eterno. Ele era uma Torá viva. Ele era uma Torá viva, uma Torá de carne, uma Torá que andou, que conversou, foi fiel em tudo, não transgrediu, e tudo aquilo que lhe coube, segundo ensina a Brit Hadashah, a aliança renovada, ele foi fiel. Então, a mensagem principal da Kerlá, da comunidade messiânica do primeiro século, sempre foi o Messias, que era a Torá viva. Ele, em nada, ele foi contra os ensinamentos de Moisés, que Deus deu
através de Moisés, né? Prosseguindo. Ponto 23. Não havia necessidade entre eles. Sabe esse negócio que existe hoje? De um ir para a igreja de helicóptero, outro ir de BMW, outro ir de moto e outros ir a pé? Não existia naquela época. Se bem que não existia, porque não existia nada disso naquela época, né? Mas o conceito que eu quero te passar é que não existia essa desigualdade. Sabe esse negócio de um morar em um palácio banhado a ouro, comer caviar, dormir numa cama forrada de pedras preciosas, às custas da religiosidade, de dízimos e ofertas, de irmãos, de pessoas de boa fé nos dias de hoje? Sabe isso? E outros dormir em um barraco na favela e não saber se o seu barraco vai durar a temporada de chuva e se vai amanhecer no outro dia em pé. Isso não existia lá. Sabe esse negócio de alguém comer um banquete tão farto e tão variado, né? Que ela não tem nem condição de comer tudo que lhe é posto na mesa e outro comer, né? Farinha com ovo. Quando tem farinha com ovo? Meu querido, não existia isso naquela época. Todos ali gozavam de uma vida igual. Sabe por quê? Nós, nos dias de hoje, precisamos resgatar o conceito de viver em comunidade. Nós, nos dias de hoje, não sabemos mais o que significa viver em comunidade. Olha o que diz a narrativa de Atos 4:34. Diz assim: nenhum deles era pobre. Eu estou lendo a Bíblia Judaica completa. Nenhum deles era pobre. Por quê? Os proprietários de terra, os ricos, né? Olha bem. Os proprietários de terras, tidos em alta conta, ou as casas, eram vendidas e entregue o valor correspondente. Ou seja, aquele que tinha muito repartia com o que tinha pouco. E aquele que tinha pouco melhorava de vida, de situação, porque o que tinha muito, o seu irmão, ajudava eles, né? Então, meu irmão, é muito importante, né? Agradeço aqui a oportunidade do Ubirajara Guimarães, que escreveu algo aqui importantíssimo. Yeshua nasceu judeu, viveu como judeu, morreu como todos os judeus, obedeceu todos os mandamentos, ou seja, as mitzvot do Eterno, dando-nos exemplo. Parabéns, Ubirajara. Que o Eterno te abençoe. É isso aí mesmo, meu querido irmão. Né? Importantíssimo. Então, meu querido, é isso. É importante demais você saber disso. Né? Que o Eterno possa abençoar a vida de todos os participantes, né? No nome de Yeshua. Capítulo 2, versículo 44 de Atos dos Apóstolos 2:44 também diz algo semelhante sobre a igualdade. Não existia desigualdade entre eles. Olha o que diz. 2:44 diz assim, de Atos dos Apóstolos: todos os que confiavam em Yeshua permaneciam unidos, não apenas reunidos. Existe uma grande diferença entre eu estar reunido e eu estar unido com uma comunidade. Reunir é se ajuntar em um local. Agora, se unir é eu ter a mesma visão, a mesma posição doutrinária. É eu ter o mesmo conceito, a mesma emuná, a mesma fé. Isso é se unir. É abraçar a causa. É desempenhar uma missão, uma função. É eu me unir com alguém
Significa eu ter o mesmo conceito, né? Semelhantemente falando, a um grupo, a uma pessoa, é eu ter a mesma forma de pensar. É o mesmo conceito teológico. Então, eles estavam constantemente unidos e também reunidos. Muitos nos dias de hoje estão unidos, mas reunidos, mas não estão unidos. Há uma diferença entre estar unido, ser unido, e estar reunido. É muito importante você, eu, nós todos entendemos isso. Então, o versículo 44, ele fala muito disso, né? Todos estavam que confiavam em Yeshua, permaneciam unidos, possuíam tudo em comum. Significa que o que era meu era do outro, o que era do outro também era meu. Então, existia igualdade entre eles. Não existia esse negócio de que um tinha demais e outro não tinha nada. Aqueles que tinham condições, que tinham muito, eles estendiam as mãos para ajudar quem tinha pouco. Eu já fui socorrido várias vezes e também já ajudei várias vezes. Este é o conceito de comunidade. É um ajudando o outro. Isso é muito importante. Hoje, nós não sabemos mais viver assim. Nós precisamos resgatar este estilo de vida primitivo que existia naquelas épocas e que precisava existir ainda hoje. O ponto de número 24 diz assim: curavam os endemoniados. Era algo que existia naquela época e que precisa também acompanhar os servos do Eterno nos dias de hoje. A pessoa que tem esse tipo de mal precisa vir até a um servo do Eterno, uma serva do Eterno. E ela precisa encontrar naquele servo, naquela serva, uma pessoa capaz de orar por ela. Né? Porque era assim que as pessoas que tinham esse problema eram curadas naquela época. Elas se dirigiam até os servos do Eterno. E eles, com a autoridade que o Eterno deu a elas por intermédio de Yeshua, orava e repreendia, através da oração da fé, aquelas obras malignas dos Shedim, dos espíritos caídos. E eles eram obrigados a obedecer o poder do Eterno que emana por intermédio do nome de Yeshua através da oração. Então, hoje também isso acontece. Por quê? Porque Yeshua disse: eis que vos dou o poder para curar os enfermos, para libertar os oprimidos. Se beberdes alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum. E imporão as suas mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. E estes sinais seguirão aos que crê, e estarei convosco até a consumação dos séculos. Ou seja, Yeshua prometeu que estaria com os seus escolhidos, através da pessoa do Espírito, né, que é uma emanação do Eterno, que é o poder do Eterno, que é alguém que age através do Eterno, é uma força vinda do Eterno, o Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus. Então, através do Espírito de Deus, Deus trabalha e opera ainda nos dias de hoje. Né? Foram muitas, inúmeras as vezes que eu orei por pessoas e elas foram curadas. Que eu orei por pessoas possessas e elas foram libertas. Inúmeras. Né? Então, capítulo 5, versículos 16 de Masei Shelechem, Atos, diz assim, 5,16. Estou lendo a Bíblia judaica completa, e diz assim: multidões também se juntavam das cidades
em volta de Jerusalém, trazendo seus doentes e aflitos por espíritos imundos, impuros, e todos eles eram curados. É importantíssimo eu e você enxergar isso, que o Eterno quer libertar pessoas das garras desses espíritos que entram na vida das pessoas para transtornar a vida delas através de vícios, de pensamentos de suicídio, da depressão, da angústia, dos desvios e perversões sexuais, enfim. São inúmeros e dezenas, né, de casos nessas condições. Então é muito importante eu e você enxergar isso, que o Eterno, o Todo-Poderoso, ele trabalhava naquela época, essa era uma característica da comunidade primitiva, né, messiânica do primeiro século. Eu vou terminar com o ponto 25, que diz assim: os que serviam deviam ser aprovados dentro de normas. Então, irmão, não era de qualquer jeito. Não era de qualquer maneira. Não era fazendo um curso teológico denominacional que alguém estava apto para servir. Existia uma regra. Qual era a regra? Capítulo 6, versículo 3 de Atos, diz qual era esta regra. 6,3 diz assim: deixa eu procurar aqui, a Bíblia completa, ela tem os versículos espalhados, às vezes é difícil achar a numeração, mas achei. Diz assim: irmãos, escolham entre vocês, olha bem, olha os critérios, 7 homens, reconhecidamente cheios do Espírito. O que é ser cheio do Espírito? Eu vou parar aqui, eu acho que eu vou me reter bastante nisso aqui, viu? Ser cheio do Espírito é nada mais, nada menos do que dar um bom testemunho, evidenciando ser cheio do Espírito por intermédio da exibição do fruto do Espírito. Nada mais além do que isso. Ah, meu irmão Rodrigo, então quer dizer que você está dizendo que esse negócio de pular, gritar, bater palma, rodopiar, cair no chão pelo Espírito, que isso aí não é evidência de ser cheio do Espírito? Sim, estou afirmando, reafirmo. Não é. A evidência do ser cheio do Espírito de Deus não é falar em línguas estranhas também. Não é. A evidência de ser cheio do Espírito é demonstrar fruto. Árvore boa produz bom fruto. Árvore má produz mau fruto. De maneira que a árvore é conhecida pelo fruto. Yeshua ensinou assim. Paulo, dentro de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19, ele faz um paralelo, um contraste entre obras da carne e obras do Espírito. Então, quando ele vai falar sobre obras do Espírito, ele mostra o que é uma pessoa cheia do Espírito. Ele fala de dar bom testemunho. Ele fala que uma pessoa cheia do Espírito, ela tem fé, mansidão, longanimidade, benignidade, domínio próprio. E ele diz, contra estas coisas não há lei. Então, ser cheio do Espírito, infelizmente, na mente do pentecostal, é pular, rodopiar, bater palma, falar língua estranha de maneira extravagante, alta, entregar profecia, adivinhar CPF. Meu querido, ser cheio do Espírito não é isso. Isso não pode ser requisito
para escolher alguém para trabalhar para o eterno. Por quê? É por isso que, infelizmente, nós encontramos muito escândalo dentro das igrejas. Nós encontramos pessoas que falam língua estranha nos altares, profetiza A mais B e depois comete absurdos, né? Comete adultério, fornicação, prostituição, bebedeiras, uso de drogas e vários outros tipos de coisas ruins. Sabe por quê? Porque a mesma pessoa que às vezes canta com o saião lá embaixo, depois adultera. O mesmo pregador que prega com um terno, uma gravata, dando lá no umbigo, entendeu? E rodopiia e profetiza e fala língua estranha, às vezes depois ele vai fazer coisas que são completamente reprováveis diante dos olhos do Eterno e da sua palavra. Então eu te pergunto, é cheio do Espírito? Como que pode? Né? Como que pode? Então, meu querido, não. Nós temos que reformular isso. Cheios do Espírito, que é ser cheio do Espírito? É exibir mansidão, longanimidade, temperança, domínio próprio, fé, paz. Estas coisas são características de uma pessoa cheia do Espírito. Ela exibe o fruto. Você quer se reconhecer uma pessoa cheia do Espírito? Olha se ela tem os frutos. Vai para Gálatas 5:21. Se ela estiver exibindo aquilo ali que está ali na lista de Paulo, que não é uma lista completa, é uma lista incompleta, mas tem bastante coisa ali. Se ela exibe aquilo ali, sim, é cheia do Espírito. Se ela não exibe aquilo ali, fala língua estranha, pula, rodopia, bata palma, mas ela não exibe isso, irmão. Isso é emocionalismo. Isso é sensacionalismo. Sabe? Isso é truculência. Isso não tem nada a ver com ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito é obedecer os mandamentos do Eterno. É exibir os frutos e obedecer os mandamentos. Exibe os frutos, descrito em Gálatas 5, a partir do versículo 21. Ok, é cheio do Espírito mesmo. Obedece os mandamentos. Honra os mandamentos da palavra. Porque foi isso que Deus, que o Eterno, né? Diz isso na sua palavra. Foi isso que Yeshua ensinou para o jovem rico quando ele falou, olha, o que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer para obedecer, para alcançar a vida eterna? Yeshua, obedeça os mandamentos. Você obedece? Foi isso que ele falou. Continuando. Então, escolha homens cheios do Espírito, primeira coisa. Segunda, cheios de sabedoria. O que é sabedoria? É uma pessoa que tem um alto nível de conhecimento e que procede sabiamente de acordo com aquele conhecimento que ela tem. É aquela pessoa que procede conforme o conhecimento da verdade. Sabedoria é uma pessoa que vive de maneira sensata, equilibrada. Sabedoria é uma pessoa que vive de acordo com a vontade do Eterno. É aquela pessoa que tem a comunhão e vive sabiamente diante de Deus e dos homens. Então, nós incumbimos dessa tarefa importante e daremos atenção total à oração e ao ministério da palavra. Então, o critério aqui era ser cheio do Espírito de Deus e ter sabedoria, ser uma pessoa sábia, equilibrada, sensata e que vivia de acordo com a palavra do Eterno e os ensinamentos de Yeshua HaMashiach. Queridos, há muita coisa que a teologia cristã, as inovações teológicas, trouxeram uma mudança, mudaram, modificaram. Então, ser cheio do Espírito e ter sabedoria. E ser cheio do Espírito não é falar em línguas.
não é rodopiar. Isso não é evidência de uma pessoa ser cheia do Espírito. É critério da maioria das igrejas, não todas, mas as pentecostais, sim, para uma pessoa ser pastor, ser diácono não, ser de presbítero para cima. Presbítero, evangelista, pastor. Dentro da maioria das igrejas tem um título assim, ela tem que falar língua estranha. Língua estranha não é requisito, nunca foi. Para uma pessoa ser líder, para ser líder é ser cheio do Espírito. Para ser cheio do Espírito, basta a pessoa exibir o fruto. Líder evangélico, pastor, meu amigo que está me assistindo, eu sei que você não pode mudar isso, que quem muda isso são as convenções. Mas você que está aqui me assistindo, você não está sendo justo quando aquele irmão de bom testemunho, sábio, leitor da palavra, de oração, que santifica a vida, aquele irmão que tem um chamado, você está deixando ele sem fazer nada, impedindo ele de trabalhar para o eterno por causa de uma regra equivocada de uma denominação. Estas são regras denominacionais e não bíblicas, tá? Sabe aquele irmão que é cooperador e você está esperando ele falar a língua estranha para colocar ele como diácono? Você está errando com ele. Sabe aquele diácono que quer ser um presbítero e você não coloca porque ele ainda não falou língua estranha? Porque esse é um critério, né, que vocês têm dentro das denominações para consagrar alguém. Você está errando com ele, sendo injusto com ele. Sabe aquele irmão que espera ser um pastor, mas você está esperando ele falar língua estranha para colocar ele para ser pastor? Você está errando com ele. Sabe esses irmãos que dão bom testemunho, são fiéis, não traem sua esposa, não batem na sua esposa, não são violentos, não são beberrões, que têm sabedoria, leem a palavra, estudam a palavra, têm amor pelas almas, são de oração, não perdem a oportunidade de estar em oração, que frequentam aí os seus templos, sempre nos vossos cultos, e você não consagra ele porque ele ainda não fala língua estranha, mas ele exibe os frutos, ele é cheio de paz, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Eu agora estou falando e me dirigindo para você, líder cristão. A você mesmo, você está errando com ele. Muito, porque esse aí não é critério bíblico. Falar língua estranha não é um requisito para você dizer que uma pessoa é cheia do Espírito. Tem muita gente falando língua estranha e depois indo para o motel com a mulher dos outros. Tem muita mulher cantando em altar, falando língua estranha e depois traindo o marido lá fora. E aí? Isso aí é ser cheio do Espírito? Não é ser cheio do Espírito. Então, vamos olhar para a Bíblia e ver o que é ser cheio do Espírito de verdade. É exibir fruto. Gálatas 5:21. Do Espírito. E obedecer os mandamentos da palavra de Deus. Obedecer os ensinos, as recomendações, as mitzvot do Eterno. Estas são as pessoas verdadeiramente cheias do Espírito. Eterno, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam, B'Shem Yeshua HaMashiach. Louvado seja teu nome. Eu te exalto, eu te agradeço, eu enalteço teu nome e peço as suas bênçãos para todos quanto estão assistindo e vão assistir este trabalho. Te agradeço, te louvo, te exalto, enalteço teu nome e peço que o Senhor abençoe de uma forma grande todas as pessoas que vão assistir este shiur, este ensinamento, no nome de Yeshua. Amém. Shalom a todos. Que o Eterno abençoe a semana de cada um. E assim nós dizemos Shavuot Tov. Uma boa semana a todos.